tá bom? Lucas 13, amém? E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. Feche seus olhos. Deus, fala conosco nesta manhã, Pai. Como o Senhor falou já no louvor, com certeza o Senhor vai estar falando na palavra, Senhor. Traga um renovo para as nossas vidas nesta manhã, ó Pai, e que nós possamos ver a Tua mão agindo sobre nós, trazendo esse renovo, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, amém? Bom, aqui conta a história de uma mulher que sofria de uma doença física, havia 18 anos, mas provavelmente essa doença tinha a raiz no interior da alma dela. Eu não quero falar sobre cura e libertação, eu quero falar sobre renovo nesta manhã. Antes dessa mulher estar encurvada exteriormente, ela estava curvada internamente. Ela estava desanimada, ela estava triste por tudo aquilo que ela estava passando, por tudo aquilo que ela estava vivendo. E ela não tinha perspectiva das coisas melhorarem na vida dela. Ela ia na igreja por ir na igreja. Aqui está dizendo que ela estava onde? No templo. E ela ia porque eu vou lá, como se fosse marcar ponto. Olha, o Senhor te convida para vir na casa dele, não para você marcar ponto ou marcar presença. Ele te convida porque tem uma palavra poderosa para liberar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, sobre o seu marido, sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho. O Senhor tem uma palavra para liberar para você. Por isso que ele fala: vai na minha casa, porque na minha casa as bênçãos serão maiores. Não que você não é abençoado quando você não está na casa do Senhor, pelo contrário, quando você sai daqui, você carrega as bênçãos que o Senhor derramou sobre você, e as bênçãos alcançam outras pessoas, porque a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Eu posso ouvir um aleluia, um glória a Deus? Aí eu pergunto, como é que foi a vida dessa mulher na infância e na adolescência? O que foi que levou, ou qual foi a causa que ela se encurvou de tal maneira? A Bíblia não vai relatar que essa mulher era uma jovem. A Bíblia relata que já era uma mulher formada, ou seja, ela não havia nascido com esse problema. A Bíblia deixa claro que essa doença era resultado de espíritos malignos que afligiam a vida dela. Ela estava encurvada por causa de um aprisionamento na alma, e provavelmente era resultado de experiências dolorosas que ela viveu. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que têm vivido ou viveram experiências dolorosas. Não estou encurvado, mas o seu espírito está encurvado, como se tivesse sido entregue a essa situação, e eles não conseguem vencer, eles não conseguem superar, eles não conseguem alcançar uma alegria plena, porque essa situação traz tristeza aos seus corações. Hoje é dia do Senhor trabalhar na sua vida e liberar uma unção e uma bênção especial, e devolver a alegria de estar na presença do Senhor nesta manhã. Essa mulher era crente, essa mulher era judia, ela conhecia Deus, e o início do texto diz que ela estava onde? Na sinagoga, ela estava na igreja, ela estava dentro da igreja. O texto diz que ela era filha de Abraão. Significa que provavelmente essa mulher nasceu e cresceu sabendo quem era Deus, e ouvindo os ensinos que recebia ou que ministravam para ela na sinagoga. Então ela conhecia a palavra de Deus, ela frequentava a casa de Deus, mas o seu coração era abatido por causa de uma alma fragilizada, por causa de uma situação que ela viveu no passado.
mas ela precisava libertar-se para poder ver toda essa alegria no coração dela. Ninguém encurva do dia para a noite. Aí eu estou falando para mim e para você, as coisas vão acumulando. Por exemplo, o que me encurva? Eu não consegui perdoar as pessoas, eu não perdoo um, não perdoo o outro, não perdoo o outro, e aí isso vai se acumulando dentro do meu coração, dentro da minha alma, e gerando um peso, de maneira que eu começo a me encurvar, eu começo a me entregar, eu começo a dizer que não tem solução para mim, quando na verdade a solução está em mim, dentro de mim. É só eu entender que Deus é amor e que Deus perdoa todos os pecados, e se Ele me perdoou, por que eu não vou perdoar o outro? Talvez eu estou falando para pessoas que estão começando a nomear outros que ele não consegue perdoar, por causa de uma palavra, por causa de uma ação, por causa de uma atitude que magoou o seu coração, ou gerou uma tristeza imensa em você. É hora de você perdoar, amado, tá? Talvez essa mulher lançasse palavras de maldição sobre ela mesma. E talvez ela alimentava mágoas, alimentava falta de perdão, como eu descrevi aqui, alimentava ressentimentos, alimentava autocomiseração. Autocomiseração é dó de mim mesmo. E às vezes a gente tem isso. Por que o outro dá certo e eu não? Porque Deus abençoa o outro e não me abençoa. Por que eu tento fazer e não consigo, e o outro faz e consegue? E eu começo a dizer, que dozinha de mim, dozinha nada. Você foi lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. O sangue do Senhor está sobre a sua vida, e qualquer situação de autocomiseração que venha sobre ti, o Senhor vai arrancar essa mágoa do teu coração e vai tirar esse sentimento de você, para que você entenda quem você serve, o Deus poderoso que você serve. Então a gente vai trabalhando todas essas coisas, entendendo, porque todas as ações dessa mulher, ela fez ela se encurvar, fez ela se prostrar, não se prostrar para adorar ao Senhor, mas se prostrar para desistir da vida, achar que não tem mais jeito. Talvez ela não gostasse de si mesma, e talvez ela não acreditava que ela tinha valor. Ei, você tem valor, você tem valor. Diga assim: eu tenho valor, porque o Senhor, porque o Senhor me alcançou, e eu sou livre. Aleluia. Essa mulher estava andando, ela ia na igreja, olha só, ela ia na igreja, mas mesmo debaixo de uma sentença de dor, ela não desistia. Eu creio que no coração dela havia algo, ou um sentimento de que ela podia pensar assim: uma hora o Senhor vai me alcançar, uma hora a palavra vai me alcançar, então enquanto não me alcança, eu não desisto. Diga assim: eu sou, ou melhor, vamos corrigir isso aqui, em Cristo eu sou indesistível. Aleluia. Aquela mulher era incrível. Por quê? Porque mesmo debaixo de uma sentença de dor, ela não permitiu ser parada pelo inimigo. O Salmo 126, versículo 6 vai dizer assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Verdadeiramente nossa vitória está na caminhada e não na desistência, está na caminhada e não na paralisação, está na caminhada, porque caminhando eu vou encontrar o que Deus preparou para mim. Sabemos em que direção nós estamos seguindo. Nós estamos caminhando e continuaremos, mesmo que às vezes debaixo de sentenças de dores, em sentenças de perseguições, em sentenças de abandono ou de choros. Ei, você serve o Todo-Poderoso, aquele que preparou coisas especiais para você. Há um plano de Deus na sua vida, e você precisa caminhar para que esse plano aconteça.
Quando eu paro, eu estou dizendo para o Senhor: não acredito nos seus planos, não quero os seus planos, porque nada está acontecendo comigo. Tinha quantos anos que essa mulher caminhava? 18 anos. 18 anos. Todo dia que tinha culto, ela ia lá. Eu penso que ela ia lá, chegava na igreja e falava assim: hoje é o meu dia. E 18 anos não foi o dia dela. Mas ela não desistiu. Ela não desanimou. Mesmo encurvada, ela falou assim: pode tudo estar me levando a uma situação de desespero, a uma situação de desistência, mas eu não desisto. Eu sei em quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso, e um dia Ele vai me alcançar. Deus, além de nos fortalecer para isso, irmão, Ele mantém a presença dEle ao nosso lado. Ei, o Senhor está do seu lado o tempo todo. O Senhor está junto de você o tempo todo. E a presença de Deus conosco é um sinal de que a qualquer momento a sentença de dor se transformará ou será transformada em júbilos de alegria. Imagina, essa mulher não perdeu a esperança. Todo dia ela ia, ou todo dia que tinha culto na igreja, ela ia e falava assim: eu vou com alegria, porque hoje o Senhor vai me alcançar. E não alcançava. Mas no outro culto ela estava lá crendo de que o Senhor ia alcançá-la, até que o Senhor alcançou. A resiliência é algo extraordinário na nossa vida, porque nós não desistimos dos planos que nós traçamos, e muito menos desistimos dos planos que Deus estabeleceu para nós. Isso nos fortalece. Isso, quando o inimigo ataca com qualquer situação na nossa vida, situação adversa na nossa vida, nós estamos fortalecidos, porque nós cremos que Deus vai fazer uma obra extraordinária na nossa vida, e nós vamos superar e vencer. Apenas, amado, continue e não pare. Não pare, não pare. O Senhor vai te alcançar. Tem como endireitar a sua vida, sim. Tem como receber a bênção do Senhor, sim, na sua vida. O versículo 11 do capítulo 13 vai dizer que ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. A impressão que tem é que ela tinha desistido, mas ela não desistiu do Todo-Poderoso. Ela não desistiu de que Deus ia fazer a melhor coisa para a vida dela, e ela ia se libertar daquilo. Para os homens, o caso daquela mulher era impossível, mas não era para Jesus, amados. E Jesus estava presente lá naquele lugar. Ele chegou lá. Você vê que ela nem chegou para Jesus e falou: põe a mão na minha cabeça, Jesus, ora por mim. Jesus olhou, fez uma sinopse da alma dela, ou fez uma avaliação do que ela estava passando, e já disse: você está curada. Aí que ele colocou a mão na cabeça dela e disse: vai para casa, porque você já está curada. E ela endireitou-se imediatamente e foi para sua casa. Recebeu, depois de 18 anos, aquilo que ela esperava no primeiro dia do primeiro ano que ela estava encurvada. Não desistiu. Resiliência. Não desistiu. Resiliência, 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 até os outros cansarem da resiliência dela, mas ela não cansou. Ela disse: eu vou continuar buscando ao meu Deus Todo-Poderoso, porque Ele tem uma palavra na minha vida, e isso vai transformar a minha vida. Meu Deus! E é dentro da ótica da presença de Jesus que a gente precisa olhar para nós e para as pessoas. Às vezes nós olhando para os outros, falamos: aquele ali não tem jeito. Tem jeito sim, amado. Às vezes nós olhamos para ele: não vou nem pregar a palavra, prego uma, prego duas, prego três, anuncio a palavra para ele, e eu falo: não vou mais, porque não tem jeito. Eu já fiz isso, amado. Não desista, não desista das pessoas que estão ao seu lado, que estão próximas de você. Elas estão ávidas para ouvir uma palavra, para você abrir a boca e começar a anunciar a palavra para elas.
Está entendendo? Tá? Tem jeito sim. Coloque isso na sua mente. É possível, agora é para mim e para você e não para os outros. É possível nós mudarmos para melhor. É possível você mudar. É possível essa pessoa que você tanto ama e ora mudar. Para quem é natural diz que a situação não tem jeito, mas para quem é espiritual sabe que Jesus reverte, endireita qualquer situação de qualquer pessoa. Mas sabe o que é, mano? O inimigo, ele vai querer fazer você andar de forma incorreta. Não tem como ignorar a ação maligna no caso dessa mulher. O versículo 11 diz que aquela mulher estava possessa de um espírito de enfermidade havia 18 anos. E isso fazia com que ela andasse de forma incorreta. Eu queria que você, eu não vou falar, eu quero que você pense, você aplique na sua vida o que está incorreto. Você faça uma reflexão, o que precisa mudar, o que você não tem força para mudar na sua vida. E fala: Deus, se eu não tenho força, eu sei que o Senhor pode mudar, e o Senhor vai mudar, e o Senhor vai me fortalecer na minha vida. Tudo que o maligno quer é nos ver andando de forma incorreta diante de Deus, amado. Eu vou na igreja o dia que eu quero, eu vou na igreja, mas não deixa a palavra entrar. Eu vou na igreja, fazem apelo, eu fui tocado por essa palavra, mas chama para ir lá na frente, eu não vou. Às vezes, sabe o que nós fazemos? Quando somos tocados pela palavra, queremos vir, mas ficamos esperando um primeiro tomar a iniciativa, aí depois enche. Amado, quando você for tocado pela palavra do Senhor, não espere outro ir na sua frente, seja o primeiro a chegar no altar, porque Deus vai olhar para você e vai falar, eu ia falar, meu Deus, mas Ele que é Deus, né? Ele vai falar assim, eu vou abençoar aquele ali, que ele imediatamente, quando chamar para ir no altar, e quando você vem no altar e toca no altar, a misericórdia de Deus na sua vida, Deus vai fazer por causa da sua atitude. Deus nos dá graça, conforme está escrito em Lucas, quando nós tomamos a decisão de entender que tem jeito sim. Ele vai dizer: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Os pés que o inimigo queria ver-se desviando da presença de Deus, serão os pés que vão esmagar as obras dele. Meu Deus! Mas o inimigo continua insistindo, não quer desistir. E a escravidão do inimigo pode limitar você, se você não entender que você está livre e que você tem força em Deus para poder se libertar e parar de ficar encurvado, entregue a situações que você não consegue vencer. Olha só, aquela mulher, ela se tornou a casa do inimigo durante 18 anos. Repita comigo assim: 18 anos. Só isso. Foram 18 anos de limitação, sem poder viver uma vida plena. Isso significa que quando você deixa o inimigo agir na sua vida, você não vive uma vida plena na presença do Senhor, e nem diante dos homens, nem diante da humanidade, nem diante das pessoas. Quem dá legalidade para o maligno fica limitado. Só que existem pessoas que têm um grande potencial, amados, mas estão limitadas, paradas no tempo. Outros estão na sarjeta, dependendo da generosidade de alguém para lhe dar um prato de comida. Há um exército grandioso de pessoas que infelizmente foram escravizadas pelo maligno. Qualquer mudança às vezes que acontece na igreja, muitos não querem, não gostam, acham ruim. Quer um exemplo? Vou fazer um marketing aqui. Você precisa se inscrever no Meta, meu irmão. Você precisa que está paradão aqui, vem só no domingo aqui. Você precisa
dizer: eu quero reunir com umas pessoas, com alguém que vai cuidar de mim, mais próximo de mim, que vai trazer uma palavra para mim toda semana, e eu vou participar dessa palavra. Entra lá no aplicativo da igreja e escolha quem mora perto de você ou mais próximo de você, se inscreva. Se não tiver ninguém, procura um de nós, que nós vamos tentar achar alguém para estar dando assistência para você, tá? Se você quer ser líder e ainda não é, e não fez o curso, fique atento que nós vamos anunciar o segundo curso para líderes do Meta. São 7 semanas de treinamento, e ao fim das 7 semanas você está preparado para cuidar de um grupo desse, para ser o líder deles. Vai ter o líder, vai ter o co-líder, vai ter pessoas que vão te ajudar, e você ali vai começar a evangelizar pessoas. Não olhe para a novidade e diz assim: eu não quero saber de novidade, não quero não. Você quer ver a maior novidade que houve há cerca de 2000 anos atrás? O pai mandar o filho morrer por mim e por você. Você imagina Jesus virasse para Deus, para o pai, e falasse assim: pai, o senhor nunca fez isso, para que o senhor vai fazer? Está dando tudo certo até agora. Não estou dizendo que está mudando porque está dando errado. Eu estou dizendo que o novo vem para acrescentar. Amém? Deixa eu voltar para cá agora, senão eu estouro meu tempo. Deixa eu te falar. Quando você aceita o novo de Deus, você está em outro patamar. Então levante a cabeça. Aquela mulher não podia olhar para cima. E isso é tudo que o maligno quer te ver olhando para baixo, triste, amargurado, sem expectativa e sem esperança. Mas hoje ele veio aqui ele te trouxe aqui para te dar uma injeção de ânimo, tirar toda a falta de expectativa, falta de esperança, toda a amargura, toda a tristeza, pegar pelo seu queixo e levantar você e te dar uma injeção de ânimo aqui. Uma injeção espiritual para que você possa crescer dentro daquilo que Ele estabeleceu para você. Só eu posso impedir Deus fazer na minha vida o que Ele preparou ou o que Ele planejou. Então levante a cabeça. Não, isso não é para mim. É sim, meu irmão. Se não me engano, Thomas Edison, foi ele que inventou a lâmpada? Foi. Um amigo dele chegou para ele e falou assim: Edson, desista, são 100 tentativas e tudo deu errado. Ele olhou para o cara e falou assim: poxa, eu já sei 100 jeitos, 100 formas de não errar mais. Não deu certo em outro lugar que eu fiz. Isso, aqui vai dar certo, irmão. Porque Deus estava te preparando para vir para cá. Diga assim: eu estou em outro patamar espiritual. Amém? Você crê nisso? Dá um glória a Deus. Deus quer nos mostrar que estamos em outro nível. Se caminharmos na luz, já era para o inimigo. Então agora o Senhor vai dizer para o inimigo: ele está se fortalecendo, porque ele parou de caminhar nas trevas, ele está caminhando na luz. Tem coisas que o inimigo não quer que você saiba, tá? E uma delas está em Gálatas 4:7, que vai dizer assim: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Você tem a marca de Cristo, você tem o DNA de Deus na sua vida, você tem a marca do Senhor, você foi selado e guardado. Deus selou e guardou o seu coração e sua mente. Está lá em Provérbios dizendo isso, que Deus sela e guarda o coração e a mente dos seus.
houve um deslize, houve um tropeço. Não, isso foi o inimigo que estabeleceu ou colocou ali uma armadilha e você não percebeu. Mas quando você decide, o Senhor vai abrir os seus olhos espirituais, e qualquer pedra de tropeço que o inimigo colocar diante de você, você vai enxergar de longe. Olha só, em Cristo nós temos uma esperança eterna com Deus. Estamos em outro patamar, em outro nível. E sabe qual é este nível? O nível do céu e não o nível da terra. Você é cidadão celestial e não ser humano. Você está aqui de passagem a uma terra, a um lugar preparado para você voltar para Ele. Então erga a sua cabeça, não deixa mais nada te desanimar, te encurvar, não deixa fofoca nenhuma te encurvar. Entra aqui, sai aqui, vai embora, não deixa crítica te encurvar. Entra aqui, sai aqui, vai embora, não deixa entrar no teu coração. Não sacrifique o culto. Aquela mulher mesmo com enfermidade, debilitada, foi para o culto. Não quero dizer que você tem que ir para o culto mesmo com a saúde debilitada, não é isso. Mas sim ter o cuidado para não sacrificar o culto por qualquer motivo. Hoje não tem muito disso não, eu acho. Mas na minha época tinha um negócio, se o Brasil estava jogando, eu não ia na igreja. Se meu time estava jogando, seja qual for, eu ia assistir o jogo. Qualquer motivo. Tem uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. E se chover? Não vou no culto. Na minha época eles falavam assim com a gente: você não é de papel e nem de açúcar, pode vir para o culto. Eu não sei como é que é hoje. Você está entendendo? Não sacrifique o culto. Não sacrifique a palavra de Deus. Sacrificar a palavra de Deus é deixar de ler, é deixar de meditar, é deixar de refletir. Tenha cuidado para não sacrificar o culto por qualquer motivo. Ocorre o seguinte: a pessoa não vai quando dá para ir. Opa, dá para mim ir, mas eu não vou. Na próxima semana ela não vai porque realmente não deu. Até chegar o dia em que ela realmente não tem força espiritual para estar na casa do Senhor. Começou com o quê? Sacrificando um dia do culto. Um dia. Tudo começa pela primeira vez. O que nós temos que ter sabedoria é impedir que continue. Tá? É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, ele vai dizer assim: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Irmãos, nunca eu vi, ou pelo menos no meu período de vida, e também na história que eu leio, a vinda de Jesus está tão próxima. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sabe, jogue os empecilhos por terra, aguce o seu senso de comunidade, para estar na presença do Rei e junto com os irmãos. O Senhor te chamou, não foi à toa. E quando você tomar essas decisões, você vai ver que você vai ter uma libertação definitiva. Acabou o domínio de Satanás, acabou a opressão, acabou a tristeza, acabou a dor, acabou qualquer situação que venha trazer ao meu coração decepções. Nada mais vai me decepcionar, porque na minha testa está escrito: eu sou do Senhor. Na minha coxa está escrito: eu sou do Senhor. E nada vem impedir, e nenhuma borracha vai apagar isso da minha vida, porque eu estou selado na mente e no coração. O que Jesus fez na vida daquela mulher não foi uma libertação provisória, não, amados.
mas sim uma libertação total e definitiva. Aquela mulher, ela estava definitivamente livre. João 8,36 diz assim: portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. A nossa libertação em Cristo não é algo que veio para ser passageira, né? Como fogo de palha. Agora só depende de mim e de você, né? Então, por isso que Jesus disse lá em João 8,11, parte B do versículo: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Isso não quer dizer que seremos perfeitos e que nós não vamos errar, mas sim que nunca mais vamos viver na prática prazerosa do pecado, e nunca mais vamos nos encurvar como essa mulher estava encurvada. Receba então uma palavra profética para você. Receba a libertação definitiva sobre sua vida e sobre sua família. Mas faz assim para receber, ó. Faz assim. Receba a libertação definitiva sobre a sua vida e toda a sua família, em nome de Jesus. Sabe? O que eu vou fazer agora, pastor, se Deus me libertou? Agora que começa o bom. Faça o que você antes não podia fazer. Antes do milagre, aquela mulher não podia andar direito, não podia entrar no templo, não podia olhar para cima, mas depois da palavra que Jesus liberou, ela pôde fazer tudo que antes não podia. Diga assim: eu sou livre, porque Jesus me libertou. O que você então não podia fazer ou não pode fazer? Não pode sorrir por causa dos problemas? Não pode caminhar porque está sem força espiritual? Não pode perdoar porque a ofensa doeu na sua alma? Não pode fazer algo por causa de uma enfermidade que bateu na sua porta? Pela fé na palavra de Jesus, faça o que você não podia fazer. Faça. Imagina Jesus sendo crucificado lá e o pessoal fazendo um monte de coisa contra ele. Ele podia olhar para o Pai ou pedir ao Pai: derrama fogo que queima todo mundo. Sabe o que ele fez? Lá na cruz, pregado, o sangue ainda se esvaindo: Pai, perdoa-lhes, eles não estão sabendo o que estão fazendo. Será que você vai não ter força para perdoar e vai continuar orando o Pai Nosso, lá onde fala assim: Pai, me perdoa porque eu perdoo os meus irmãos? Aqui é a minha linguagem. Pode olhar lá a oração do Pai Nosso, a única oração que Jesus ensinou, dizendo: ó Pai, me perdoa. Ele ensinou a gente a orar assim: porque eu perdoo os meus irmãos. Quando eu vou orar o Pai Nosso, antes eu fico pensando assim: será que eu deixei de perdoar alguém? Porque senão eu vou contar uma mentira para Deus aqui, e Ele sabe. Agora, eu sei que nós queremos receber milagres, correto? Mas sempre vai ter inimigos no milagre. Quem já recebeu um milagre? Olha, assim que aquela mulher acabou de ser curada, os inimigos do milagre apareceram imediatamente. Neste caso, a oposição surgiu depois, mas na maioria das vezes a oposição antecede o milagre. Olha, rapaz, não vai naquela igreja, não tem jeito para você não. O médico já não falou que você está condenado, não tem mais jeito para a sua enfermidade? Para que você vai lá na tarde da vitória? Por que você vai na quarta profética? Por que você vai no culto lá esperando um milagre de Deus acontecer? A medicina já falou que tu vai morrer nada, irmão. Quem dá a palavra final é o Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus que dá a palavra final. Você quer te curar, Ele vai te curar, porque Ele é o médico dos médicos. Você quer fazer algo extraordinário na sua vida? Ele vai fazer, porque Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus todo-poderoso, é o Jeová Shalom, o Deus da paz. Não temas, porque quem se levanta contra você não é maior que aquele que está na sua vida. O versículo 17 vai dizer assim:
todos os seus adversários se envergonharam. Quando não paramos no obstáculo da oposição, amados, no final os opositores serão envergonhados e o nome de Jesus glorificado. Mas às vezes nós falamos assim: não, hoje é sábado. Não, agora o pastor está pregando, para que eu vou falar em línguas? Agora é isso, agora aquilo, agora é hora da oferta. Para que eu vou dizer que eu tenho um milagre, que eu recebi um milagre aqui? O versículo 14 vai dizer assim: que o chefe da sinagoga ficou indignado em ver que Jesus curava no sábado. Diga assim: eu não sou da lei, eu sou da graça. Esse chefe da sinagoga está tão atrelado à lei que ele esqueceu que na frente dele havia um milagre de libertação. Cuidado para não se preocupar com a lei e esquecer do milagre. Tem pessoas reclamando que o cônjuge está indo na igreja. Isso acontece mais com o homem, tá? A mulher começa a vir na igreja e começa a reclamar: você está indo muito na igreja, por que você está indo lá? Por que você está indo tanto? Chama ele, vem comigo. Tem pais reclamando que o filho está andando muito com crente. Tem pais reclamando que o filho fala: vou na igreja hoje, pai, porque eu tenho que ir na escolinha Kids, e lá tem pontuação e eu quero ganhar os pontos. Eu não sei, eu estou chutando aqui, tá? Tem pais que reclamam que o filho passou a noite na vigília. O que você estava fazendo lá essa noite toda? Por quê? Vem comigo, pai. Tem pessoas entrando na igreja e ignorando o milagre na vida das pessoas, dos outros que estão ali presentes, e começam a olhar os defeitos. Cuidado com a lei que neutraliza a visão da graça sobre a sua vida. Olha, eu quero fechar aqui com esses 6 minutos que eu tenho aí. Não desista de lutar. Já quero convidar o Ministério de Louvor para subir aqui. Estão chegando. Não desista de lutar. A prova que aquela mulher não desistiu de lutar está no fato dela continuar caminhando apesar do problema. Jesus, ele sonda os corações e os pensamentos. Ele sabia que aquela mulher nutria esperança em seu coração. Desistir só se for daquilo que é mal, amor. Daquilo que enferma a sua intimidade com Deus, daquilo que te afasta da presença de Deus. Desista de todas essas coisas. Não, eu não quero, eu estou fraco, mas eu estou na presença do Senhor e Ele vai me fortalecer. Sabe, o que tem te encurvado, o que tem feito você se prostrar diante da vida? Assim como Jesus viu essa mulher no meio daquelas pessoas, e Ele a tocou, Ele libertou e curou essa mulher. Mas Jesus também tem visto você no meio da multidão e deseja te tocar e fazer o mesmo por você, salvar, curar, libertar. Permita que o Senhor faça isso.